Queremos cumprimentar todos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, com a paz do Senhor Jesus, a nossos queridos irmãos que sempre têm acompanhado o nosso programa aqui da Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos estudando hoje a lição de número 4, que tem como tema Dons de Poder, né? Onde estaremos estudando agora no dia 27 de abril, né? No domingo próximo agora. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4 e o versículo de número 5. Vamos ler? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse, olha só, em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Né? Palavras que o apóstolo Paulo, então, dirigindo àquela igreja em Corinto. Né? Então, os dons espirituais formam, né, a base do crescimento espiritual e, além do mais, ela capacita o crente para a obra do mestre. Né? Então, nós estamos aqui desde a primeira aula já falando, batendo em cima acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais, então, são fundamentais, olha só, e essenciais à ação evangelizadora da igreja. Né? Então, além de ser, né, fundamental, os dons espirituais também são essenciais. Né? E dentro desta obra, né, desta ação, né, evangelizadora da igreja do Senhor, né? Pois através deles, né, através dos dons espirituais, é possível testemunhar, né, com ousadia e com manifestação milagrosa, né, tanto sobre a morte quanto também a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, na aula desta semana, nós estaremos, né, estudando a respeito, né, dos dons de poder, como já falamos aqui numa aula passada, que esses dons, né, dividimos em 3 grupos. Na semana passada estudamos, né, então, os dons de revelação, né, então falamos um pouco sobre eles, e hoje estaremos então abordando os dons de poder, né, que dentro deste grupo, né, está então o dom da fé, tá, o dom de curas e o dom de maravilhas. Né? Então vamos caminhar, vamos estar falando um pouquinho de cada um desses dons dentro da lição de hoje. Primeiramente, então, o dom da fé. O que significa fé? Então, o comentarista já abriu este capítulo, né, trazendo, então, uma interrogação. Né? O que é fé? Né? O que significa fé? Então, quando estudamos a palavra do Senhor, a Epístola aos Hebreus, né, apresenta o seguinte conceito. Né? Então, sempre quando damos aulas de teologia, aulas teológicas, sempre citamos, né, esse texto, né, ou esse versículo como sendo então, né, o significado ou o conceito de fé, que está registrado lá que fé então é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Este então é o conceito, né, de fé. Contudo, né, dependendo então do contexto que empregamos, né, a palavra fé, né, ela pode ser, né, traduzida ou pode ser, né, empregada, né, num sentido muito mais amplo, né, num sentido muito mais profundo. Né? Então a fé, primeiramente, né, ela não pode ser explicada
através da lógica humana. Então, se nós formos pegar uma lógica para definirmos a fé, para delimitarmos a fé, para falarmos a respeito da fé, né, a lógica não é capaz, né, de forma nenhuma de estar então definindo, delimitando, né, explorando esse campo que podemos dizer que é um campo então até subjetivo, né? Então fé é crença, né? Fé é convicção, fé é certeza, né? Fé é confiança, é entrega, né? Então tudo isso, né, podemos dizer a respeito do significado do conceito de fé, né? É a certeza de que algo vai acontecer. Olha só, de que algo vai acontecer, não importando se as condições sejam então favoráveis ou contrárias, né? Então, a fé é a certeza de que algo vai acontecer. Eu gosto muito de uma ilustração a respeito de fé, já que fé é certeza, é confiança, né? Fé é entrega, né? Eu li uma certa ocasião essa ilustração e ficou gravada, né? Então, segundo o escritor, né, daquela obra, ele conta que em um avião havia um menino, né, sentado na sua poltrona tranquilamente, com a mesa aberta, e ele ali pintava, né, desenhava normalmente. De repente, o avião entrou em uma turbulência e foi anunciado então para que todos fechassem a mesa, apertassem o cinto e colocassem então na posição de impacto. E todos assim fizeram, mas aquele menino continuou fazendo o que ele estava fazendo, né, não se importando com o que estava acontecendo. E de repente ele foi então advertido, né, pela aeromoça que deveria então obedecer, fechar sua mesa, né, e colocar-se na posição de impacto, e perguntou ainda mais por que ele ainda não tinha feito, não teria obedecido aquela ordem. Ele simplesmente virou para aquela moça e disse: o piloto é o meu pai. Então ele tinha fé no seu pai, tinha confiança no seu pai. Então essa ilustração é uma ilustração bem simples, mas que ilustra a nossa confiança que depositamos em Deus. Não importa a situação que nós estejamos atravessando, não importa a situação que nós estamos enfrentando, né? Se tivermos confiança em Deus, o mundo pode desabar, que estaremos fazendo as coisas que sempre costumamos a fazer, e responderemos para aqueles que assim venham nos abordar: você não está se importando, você não está vendo o que está acontecendo? Assim, Ele é o meu Deus, né? Bom, em segundo lugar, né, a fé como dom, né? Então, qualquer declaração bíblica que nós vamos encontrar, né, dentro da Bíblia, a Bíblia abordando, né, sobre a fé ou sobre a característica, né, ela vai cair em 3 categorias, né? Então, quando estudamos a palavra do Senhor, então qualquer declaração encontrada na Bíblia sobre a fé ou a sua característica, nós vamos encontrar ela dentro pelo menos de 3 classes, né? Primeiro, temos a fé então salvadora, é aquela fé, né, que é uma resposta então inicial, que nos introduz ao reino de Deus, né? Em teologia, ela é às vezes chamada, identificada de fé ou de graça proveniente, né? Então nós encontramos agora, né, essa primeira distinção, né, uma fé salvadora. Ela é diferente então de uma fé natural.
A fé natural é a confiança nas coisas que são comprovadamente estáveis. Vamos dar um exemplo? Ter fé, que uma cadeira, que na qual estamos sentados, irá suportar o nosso peso. Então, é uma fé natural. Esta fé é uma fé, não é uma fé em Deus. Então, é uma fé natural, uma fé que nós, embora não vimos em alguns países, mas sabemos que existem. Então, é uma ilustração de uma fé natural. Então, ela é uma fé natural em certas coisas ao redor das quais temos aprendido pela experiência que normalmente são confiáveis. Ela, então, está aí uma definição, uma ilustração de uma fé natural. E a lição, então, ela não está abordando sobre a fé salvadora, ela não vem falar sobre a fé natural, mas a lição aqui, como nós estamos falando sobre os dons do Espírito, então a fé como dom, ela é diferente. Então trata-se de uma manifestação sobrenatural pelo Espírito Santo, que capacita o cristão para a realização de milagres. Então a pessoa tem a fé. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pediremos para o monte para que ele se transporte, ele irá fazer. Então é uma fé sobrenatural. Então esse dom está interligado à cura, esse dom está interligado à operação de maravilhas, pois a partir da fé dada instantaneamente pelo Espírito diante de determinadas circunstâncias, o cristão pode fazer proezas em Deus. Olha só, assim como fizeram os apóstolos em diversas ocasiões, então registradas no livro de Atos dos Apóstolos, em cumprimento às palavras de Jesus registrado no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16. Vamos caminhar mais um pouquinho. E temos em terceiro lugar os exemplos bíblicos do dom da fé. Então o dom da fé é visto na operação então do coxo, na porta do templo, registrado ali em Atos capítulo de número 3. Pedro teve fé, uma fé milagrosa para ordenar que aquele coxo então se levantasse e andasse em nome de Jesus. Então aquele homem olhando para Pedro falou assim: dá-me uma esmola. E Pedro olhando para ele falou assim: olhe para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Então olha a fé que Pedro teve. Então Pedro chegou, falou assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós podemos ver que o profeta Elias também exerceu esse dom da fé, quando ele estava ali naquele monte, onde aqueles soldados do rei Acasias chegou para prendê-lo. Aquele capitão aproximou de Elias, falou assim: Elias, desce, então intimando na condição de preso, mas Elias chegou: olha, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, vai consumir você e os seus 50. Então, não acontecendo não só uma vez, mas 2 vezes. E a terceira vez, aquele centurião chegou até Elias, todo ali humilde e rogando pela sua vida. Então, assim, nós encontramos vários exemplos do dom da fé sendo exercitado ou sendo utilizado
né, dentro das Sagradas Escrituras, né? O segundo capítulo dessa lição vem falar sobre os dons de curar. Primeiramente, temos aqui o que são dons de curar, né? No livro, ou na epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está registrado que há outro, no mesmo espírito, dons de curar, né? Os dons de curar são recursos, então, espirituais de caráter sobrenatural que atuam, então, na cura de enfermidades físicas, né? Então, ela, além da cura de enfermidades físicas, também tem aquelas psicossomáticas ou também emocionais. Curar, então, significa sarar, restituir, né, a saúde, é claro. Então, dom significa graça, ou seja, um favor, uma amabilidade, né? Neste caso, dons significa, então, mais do que um dom da cura. Então, dons de cura são manifestações da graça de Deus, do seu favor, da sua amabilidade, né? Então, um certo escritor diz que os dons de cura são manifestações do poder de Deus na esfera, na área da doença. Então, estes dons fluem do Espírito através do crente e depois para as pessoas que têm necessidade de cura. Então, os dons de cura são dados, né, para os necessitados. Eles manifestam-se através dos cristãos. E o segundo subtópico desse segundo capítulo vem falando sobre a relação, a redenção e as curas. É interessante notar que a doença não necessariamente tem relação com o pecado, como muitos fazem associação, como muitos assim defendem. A doença não necessariamente tem relação com o pecado, né, com a infidelidade. Não. Enquanto nós não recebermos, então, o novo corpo espiritual, né, aquele corpo imortal, aquele corpo incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, né? Então, ao longo das Escrituras, nós vamos ver grandes homens de Deus que tiveram enfermidades e morreram de enfermidades, como é o caso, então, do profeta Eliseu, né? A Bíblia registra que ele estava enfermo e morreu daquela enfermidade. Paulo, né, muitos comentam e cogitam a respeito daquele espinho na carne, né, mas de forma que ele orou e Deus, né, não resolveu a sua questão, dizendo apenas que a graça dele bastasse na vida de Paulo, né? Então, nós podemos ver que o objetivo, né, da cura, primeiramente, é para glorificar o nome de Jesus, né, como a cura do coxo na Porta Formosa. Então, naquele dia daquele milagre, o nome do Senhor foi glorificado, aquele homem entrou, né, naquele templo saltando, né, e glorificando a Deus, né? Nós vemos que um outro objetivo é testemunhar do nome e do poder de Jesus. Aquele homem também assim o fez, né, testemunhando a respeito de Cristo, como assim também Pedro, aproveitando aquela oportunidade, testemunhou com ousadia, né, que aqueles homens que tinham matado a Jesus, que tinham pendurado no madeiro,
ele tinha ressuscitado e estava ali realizando aquele milagre, né? Que não foram eles, mas sim Jesus, né? Então, e testemunharam do poder do nome de Jesus, né? E o objetivo, eu vejo também, que é para destacar o Deus verdadeiro e a fidelidade do servo, né? E eu posso citar como exemplo o caso, então, de Elias e os profetas de Baal. Então, estamos falando sobre os objetivos, então, dos milagres, né? Então, a cura serviu para glorificar o nome do Senhor, né? Também serviu para testemunhar, né? E falando agora, não da cura especificamente, mas de milagres, né? O milagre, então, serve para destacar o Deus, né, verdadeiro e a fidelidade do seu servo, né? Foi o caso que nós estamos citando, né, de Elias e os profetas, então, de Baal, né? Em terceiro lugar, nós temos aqui, então, a necessidade desses dons, né? Temos a necessidade dos dons. Então, os dons de cura são necessários à igreja do Senhor, né? Dentro da atualidade, dentro do contexto da qual nós estamos inseridos, né? Então, dentro de um mundo incrédulo, né, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode, então, superar a Deus, né? Então, a cada dia, nós ficamos até surpreendidos, né, pelo avanço da tecnologia, né, pelo avanço aí da medicina, né? Mas quando olhamos, né, para as Escrituras, quando olhamos para a grandeza do nosso Deus, com certeza nós olhamos e vemos que somos cada vez mais limitados, né? E o terceiro e último capítulo desta lição vem abordando sobre o dom de operação de maravilhas. Primeiramente, o dom de operação de maravilhas. Então, o que são sinais e maravilhas? O que são? São operações de milagres extraordinários, então operados, né, pelo poder de Deus. Então, são fatos que fogem à explicação das leis naturais, como, por exemplo, Moisés e o Mar Vermelho. Moisés, né, tocou nas águas, as águas se abriram, né? Então, foi uma operação de maravilhas. Foge, né, a explicação das leis naturais. Mas outra, né, Jesus acalmando a tempestade, a ressurreição de Lázaro. Então, nós observamos que são ocorrências, então, difíceis de explicar. São ocorrências difíceis de explicar, tá? Dentro da nossa concepção humana, fica até difícil de falar alguma coisa, né, de tentar achar uma fundamentação. Muitos tentam isso e arriscam, e acaba depois as suas argumentações caindo, então, por terra. Então, são ocorrências difíceis de explicar, que aparentemente contradizem com a ordem natural das coisas. Bom, a lição também vem apresentando alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, a vara de Moisés, né, transformada em cobra, né, o azeite da viúva, né, sendo multiplicado, né, a transformação da água em vinho, a ressurreição de Lázaro já falamos, a multiplicação dos pães, a ressurreição é um exemplo poderoso de maravilha. Não se trata de cura, pois o corpo já estava morto, ou está morto, né? Então, o expelir demônios também é um exemplo também de maravilhas, né? E por último, nós temos aqui, em terceiro lugar, distorções no uso dos dons de curar e a operação de maravilhas. Bom, se é a vontade de Deus, né, e motivo para a glorificação, então, ao seu nome, ele pode conceder, então, autoridade
a qualquer um de seus servos para operar milagres, esses milagres de forma extraordinária. No entanto, quando o pregador, por permissão de Deus, opera milagres para a sua promoção pessoal, do seu ministério ou da sua igreja, a qual ele pertence, resta então a dúvida se aquele milagre foi Deus ou de uma outra origem. Pior ainda, quando o operador de milagres o faz, então, não visando obter ganhos, visando fins financeiros, visando enriquecimento, então, pessoal, isto não glorifica o nome do Senhor. Então, é o terceiro tópico que vem tratando sobre esta questão, sobre distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Queremos então estar encerrando esta aula de hoje com estas palavras, o nosso tempo já se esgotou, já acabou, mas quero agradecer de coração a todos que têm sempre, todas as semanas, acompanhado a nossa programação da TV ADNP e principalmente aqueles que têm assistido o programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família.